Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre gestor e líder. Você tem essa dúvida? Eu sei que muita gente tem, ou acaba confundindo, ou acha que às vezes é a mesma coisa, ou acha às vezes que é muito diferente. Bom, é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. A diferença entre gestor e líder. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes da gente começar esse novo episódio da série O Gestor Público Eficiente, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva no canal. E ao longo do vídeo, se você gostar desse assunto que eu estou te trazendo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e colegas nas suas redes sociais. Eu resolvi trazer esse assunto porque eu sei que às vezes dá muita confusão ou às vezes as pessoas podem achar que sejam as mesmas coisas, mas eu não vou ficar muito presa assim, aos conceitos, a uma definição clara do que é ser gestor e líder. Até porque eu mesmo vou te dizer que não é só você que às vezes confunde, isso é natural. Às vezes é tão comum, a gente olha assim, revistas famosas de gestão, às vezes jornais, como é que fala? Revistas, jornais científicos, e pode às vezes acontecer de essa definição às vezes não ficar muito clara ou confusa, ou um jornal fala uma coisa, uma revista fala outra, e então fica uma grande confusão. Vamos deixar de lado a definição e vamos focar nos conceitos que estão envolvidos nessas duas palavras. Bom, a gente poderia falar que ou gestor ou líder, eles podem ser substantivos. Então, o que seria isso? Se eu assumo um cargo de gestão, se eu fui promovido, sei lá, para ser chefe, para ser gerente, para ser diretor, essa posição que está acima de outros profissionais, e especialmente quando existe abaixo dele subordinados, a gente já tem uma posição de gestor, porque esse profissional, quando ele recebe essa promoção, se ele tiver abaixo dele recursos para serem gerenciados, ele é um gestor. E às vezes essa ideia do gestor, ela de fato está relacionada a um cargo formal. A pessoa de fato recebe uma promoção, ela recebe um valor a mais, ela assume responsabilidades diferentes, e aí essa posição formal dentro da organização já define ele como um gestor. Especialmente quando abaixo dele ele tem recursos para ser gerenciados, profissionais, uma equipe, recursos financeiros, no caso da organização pública o orçamento, recursos estruturais, físicos, ele é um gestor. Então tudo bem, pensando em essa palavra como um cargo, de fato existe o gestor. No caso do líder, o líder não necessariamente ele tem uma posição formal e oficial. Ele tenderá, esse líder, uma pessoa líder, ela pode ser líder em qualquer situação. Pode ser assim, num grupo de crianças na escola, aquele que motiva as pessoas, aquele que consegue agrupar as pessoas, organizar as pessoas numa determinada situação, você já fala, nossa, essa criança é um líder nato. Então, às vezes o líder, ele não está necessariamente vinculado a uma posição. Você tem, por exemplo, numa organização, você pode ter na sua equipe de profissionais um ou outro profissional que ele de alguma forma está influenciando os outros profissionais da equipe. Ele, mesmo que ele não seja o cargo de gestor, ocupe formalmente o cargo de gestor, ele tem uma liderança. E aí, de alguma forma, se ele influencia as pessoas a fazerem determinadas atividades, a se comportar de uma determinada forma, ele é um líder. E não necessariamente ele tem um cargo de gestão. Então, assim, pensando em posições, podem haver diferenças entre o gestor e o líder. Aí, eu poderia dizer assim, se eu tenho um profissional que está no cargo de gestão formalmente dentro de uma organização, e ele tem essas características de comunicação, de influência, que são características mais pessoais de relacionamento, de interação social, ele pode ser um líder gestor. Então, isso a gente pensando em posições hierárquicas, tudo bem? Posições de profissionais dentro de um grupo de pessoas. Aí teria essa diferença entre líder e gestor.
Agora eu poderia te dizer o seguinte, imagine um profissional que ele ocupou um cargo de gestão, então formalmente ele é um gestor, aqui entre nós um gestor público. Renata, quando eu falo de gestor ou líder, tem diferença? Se ele já está nessa posição, essa posição já é dele? Tem. Se a gente olhar para essas duas palavras, gestor e líder, como competências. Porque às vezes o profissional ele está lá no cargo, ele é gestor, mas ele não tem competências de gestão desenvolvidas. Ou ele não tem competências de liderança, ele não tem a competência liderança desenvolvida. E aí então ele pode até estar formalmente no cargo de gestor ou no cargo de líder, mas ele não tem essas competências desenvolvidas. Então eu posso de fato olhar para essas duas palavras como competências. E aí qual seria a diferença delas? Bom, competências de gestão, que de fato vão transformar esse profissional em na verdade, na prática como gestor, é aquele profissional que vai desenvolver competências que estão mais vinculadas, por exemplo, à visão sistêmica, porque esse gestor ele começa a olhar a organização como um todo, o seu setor como um todo, como as atividades estão interagindo dentro da sua área, dentro da organização. Ele vai ter competências de gestão estratégica desenvolvida, ele vai conseguir fazer uma análise de quais seriam os cenários futuros dessa organização, então definir planos de ação. Esse profissional ele vai conseguir pegar as competências da sua equipe e adequar com esses planos que ele definiu. Ele, por sua vez, ele também vai ter competências de gerenciamento de conflitos, de gerenciamento de tempo. Então, toda vez que a gente começar a pensar no profissional que é gestor, que ele tem as competências de gestão desenvolvidas, ele vai estar mais trabalhando com essa parte analítica e administrativa do setor do qual ele está gerenciando. Então, ele vai estar, por exemplo, verificando recursos, alocando recursos, ele vai estar dividindo recursos, definindo procedimentos, adequando procedimentos com os planos de qual ele já traçou. Então, toda vez que eu tenho uma análise mais analítica e administrativa do setor, a gente costuma mais atribuir essa situação, essa característica, essa atividade, mas com as competências de gestão. Aí você fala, de fato, ele é um cara, um profissional, uma mulher que está no cargo de gestão e tem as competências de gestão bem desenvolvidas. Ele é um ótimo gestor. E aí, quando eu falo a liderança, eu vou olhar para a liderança de fato como uma competência. E dentro dela tem várias competências que estão relacionadas. Então, por exemplo, a comunicação, ela vai ser importante como liderança, porque um dos papéis do líder é influenciar a sua equipe, é conseguir motivar a sua equipe a desenvolver determinadas atividades e a contento, com eficiência. E esse profissional ele precisa inspirar a sua equipe, né? Os profissionais que estão abaixo dele. E a comunicação é super importante. Por sua vez, esse profissional ele precisa cuidar da sua equipe, ele precisa desenvolver a sua equipe. A gente já falou sobre isso um pouquinho no vídeo anterior, das tarefas do gestor líder. Então, esse profissional ele vai estar bastante preocupado em saber quais são as necessidades da sua equipe, verificar quais são as competências, identificar quais são as competências de cada um desses membros que precisam ser desenvolvidas de acordo com as atividades que eles precisam atuar. Esse profissional vai estar preocupado em cuidar da sua equipe, para que esses profissionais consigam criar um relacionamento ao longo do tempo, de preferência, né, a longo prazo, porque é um conjunto de esforços dedicados à sua equipe que o gestor sempre tem a preocupação de que isso seja por um bom tempo, mas esse profissional líder, ele está tão preocupado em desenvolver a sua equipe que ele está bem em saber que esse profissional que ele está desenvolvendo pode ser que chegue um momento que ele seja até melhor do que ele. E ele vai buscar por outras oportunidades. E o líder, ele vai se sentir super bem em verificar que o seu profissional que ele dedicou tanto tempo se desenvolveu e está na hora de enfrentar novos desafios. E aí, então, se a gente começa a pensar que o gestor ele está mais ligado à ideia dessas atividades analíticas, administrativas, o líder vai estar mais vinculado a essas atividades de
relações interpessoais, de desenvolvimento da equipe, pessoal e profissional, em comunicação. Então, acabam sendo competências um pouco diferentes, mas o mais importante é que para um gestor público eficiente, que é o tema da nossa série, essas duas competências, elas precisam ser muito bem desenvolvidas, porque elas são complementares. Eu não tenho um gestor público eficiente se eu só tenho as competências de gestão bem desenvolvidas. E eu também não tenho um gestor público eficiente se eu só tenho as competências de liderança bem desenvolvidas. Eu preciso ter todas essas competências desenvolvidas bem, porque elas se complementam, uma ajuda a outra, mas todas elas precisam ser bem desenvolvidas. Por isso que uma das minhas dicas assim, para o gestor é ele verificar exatamente quais são de fato as suas tarefas como gestor, quais são as suas responsabilidades como gestor. Então você linka quais são todas elas e define, para essa responsabilidade, para essa tarefa, eu preciso desenvolver tal competência, para essa outra, tal competência. E é importante que esse gestor ele tente mapear todas essas competências, sejam competências mais voltadas para a gestão, sejam mais competências voltadas para a liderança, e então começar a buscar o desenvolvimento dessas competências. Seja através de cursos, para que então ele consiga ter acesso ao conhecimento necessário para depois ele vir a colocar em prática essas novas competências, sejam de gestão, sejam de liderança. E depois ele precisa colocar em prática, porque a gente só consegue de fato desenvolver uma competência quando a gente coloca ela em prática, e aí ter a vontade de praticar, que é o mais importante, né? Às vezes você sabe, tem um conhecimento, você tem a oportunidade de praticar, mas você não está afim de praticar. E se você não tiver essa vontade de colocar em prática, né, você não vai ter os resultados desse processo de desenvolvimento profissional. Então, o gestor, é sempre interessante que ele tente mapear quais são as competências a serem desenvolvidas e aí ele cria um plano de ação para poder desenvolver essas competências em um período de tempo, até porque não é alguma coisa simples, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Bom, vocês conseguiram entender essa diferença entre esses dois tipos de competência e como, de alguma forma, elas são complementares? Eu, particularmente, eu não acho que uma é melhor que a outra. Eu acho que esses dois grandes grupos de competências, elas são importantíssimos para que o gestor consiga atingir bons resultados e cada vez mais. Então, essa é a minha sugestão para você. Comece a pensar quais são as suas necessidades de desenvolvimento e comece a criar um plano de ação agora mesmo para que curto, médio, longo prazo você já consiga verificar resultados positivos, a sua equipe já consiga verificar resultados positivos, a sua organização já consegue verificar como é que você está respondendo melhor, a sua equipe está respondendo melhor, os resultados estão sendo cada vez melhores e a sociedade, por sua vez, vai estar recebendo melhores serviços públicos. Bom, esse era o recadinho de hoje. Espero que você tenha entendido essa diferença tanto de posição hierárquica como da necessidade de desenvolver competências, porque elas são diferentes, mas elas são complementares. Aproveite e deixe seus comentários aqui no vídeo, compartilhe o seu conhecimento da sua experiência como gestor, como líder, como é que você conseguiu desenvolver essas competências. Vamos compartilhar o nosso conhecimento e assim vai ajudar todos os outros colegas que estão também participando do canal. Se você ainda não se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas e eu te vejo no próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!